Senhor, eu te agradeço por esse dia, te agradeço pelo privilégio de reunirmos como igreja para ouvir a Tua palavra, para buscar o Senhor juntos, para adorar o Senhor, para engrandecer o Teu nome, Pai. E a minha oração e meu desejo é que os próximos minutos sejam cheios disso, Pai, apesar de mim. Oro para que o Senhor nos dê entendimento no Espírito, Pai, para compreender as Tuas palavras que com a nossa capacidade limitada, muitas vezes a gente não compreende, Pai, mas o Teu Espírito abre esse conhecimento para a gente, Pai. Então, eu oro por isso, Pai, oro para que a palavra, Pai, possa encontrar corações férteis, solos férteis, Pai, porque sabemos que ela não volta vazia. Então, que todos nós, Pai, começando por mim e até a menor das crianças, Pai, nós sejamos transformados pela Tua palavra hoje. Fala com a Tua igreja, através de mim e apesar de mim, Pai. Usa a Tua palavra e o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, como o Tiago falou semana passada, por questões didáticas, a gente está dividindo essa série de Atos em uma divisão específica, né? Só para facilitar a ordem das pregações e tudo mais. Mas levando em conta a natureza narrativa do livro de Atos, às vezes a gente vai precisar ou repetir alguma coisa ou antecipar pontos e textos de outra pregação. Eu vou fazer um pouco disso hoje, mas eu queria pedir para vocês que têm suas Bíblias aí para abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O nosso foco hoje vai ser dos versículos 22 ao 36, mas eu vou ler do 14 ao 41. Então vocês podem abrir aí. Eu vou ler na nova versão internacional e vocês podem me acompanhar. Então, Atos 2, começando no 14. Então Pedro levantou-se com os 11. Em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui entra a porção principal da nossa pregação. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como bem sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus. E vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram, pregando-o na cruz. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, Davi disse: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não serei abalado. Por isso, meu coração está alegre e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no Hades, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Ele, porém, era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que faria um dos seus descendentes assentar no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no Hades, nem o seu corpo sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Portanto, que todo Israel fique certo de que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.
Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: Salvem-se dessa geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Então, é uma passagem grande. Se vocês quiserem deixar aberta aí, a gente vai voltar em alguns versículos. Mas como a gente já viu, né, nas outras pregações, o livro de Atos dos Apóstolos, ele pode ser considerado como o segundo volume dos escritos de Lucas. Lucas escreveu um dos evangelhos. Lucas, ele não era um dos 12 apóstolos de Jesus, mas a tradição da igreja afirma que ele era um dos companheiros de Paulo nas suas viagens missionárias, do apóstolo Paulo, e os seus escritos, tanto o Evangelho como o Atos dos Apóstolos, ele recebeu endosso e autoridade apostólica, então como se fossem escritos por um apóstolo de fato, né? E esses escritos eles foram considerados como sendo um registro fiel do Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Dentro desses dois volumes, tanto o Evangelho quanto o Atos dos Apóstolos, a gente pode identificar alguns temas principais. Eu quero listar 4 deles antes da gente entrar no nosso texto. O primeiro tema é que ambos, o Evangelho e Atos, destacam como Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento e dá início à nova aliança. Tem várias referências ao Antigo Testamento e várias evidências de como Jesus cumpria essas profecias de anos atrás. O segundo tema é que ambos os volumes destacam, colocam muito foco na pessoa e na obra de Jesus. O Evangelho tem muito foco na vida e na missão de Jesus em si, quando ele estava aqui, e o Atos dos Apóstolos evidencia a continuidade da obra de Jesus por meio do Espírito através dos apóstolos. Então é como se o Evangelho, né, o volume 1, fosse sobre o que Jesus começou a fazer até a sua morte e ressurreição, e o volume 2, que a gente está vendo agora, é sobre o que ele continuou a fazer depois disso. O terceiro tema é que ambos destacam o povo de Deus, tem um foco muito grande na igreja. E o quarto e último tema é que ambos destacam a soberania de Deus. A gente vê, através desses escritos, que Deus sempre é o protagonista. Ele é soberano na nossa vida e no mundo. Então, esses são 4 temas. Jesus cumprindo as profecias do Antigo Testamento, a pessoa e a obra de Jesus em evidência, um destaque especial para o povo de Deus, a igreja, e a soberania de Deus sempre presente. São temas importantes que a gente pode identificar na leitura e que eles podem nos auxiliar enquanto a gente está nessa exposição e em nossos estudos pessoais também. Mas hoje a gente vai gastar a maior parte do nosso tempo no sermão de Pedro, né, do versículo 22 ao 36, que é o primeiro sermão da história da igreja. A igreja começa alguns versículos antes, né, com o derramamento do Espírito que Tiago falou para a gente. Então, o sermão de Pedro é o primeiro sermão, entre aspas, oficial da igreja. E não só isso, mas se a gente considera o que Jesus falou para os apóstolos em Atos 1:8, ele falou que os discípulos receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles, para que eles fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, não só o primeiro sermão da igreja, mas esse é o início do cumprimento desse comissionamento. É a primeira vez, isso marca o começo do testemunho da igreja para o mundo. Então, é um sermão muito especial. E semana passada, a gente ouviu do Tiago já explicar a primeira parte ali, né, quando teve a vinda do Espírito em Pentecostes, as pessoas começaram a reagir àquilo, algumas estavam perplexas, maravilhadas, outras estavam confusas, e esse cenário de Pentecostes é o contexto dessa pregação de hoje, desse sermão que ele dá. Como eu falei, algumas estavam perplexas, confusas, mas ao mesmo tempo querendo entender um pouco mais, outras estavam zombando dos apóstolos, falaram, não, esses caras são beberrões, eles beberam demais. E aí é nesse instante, nesse contexto, que Pedro levanta e começa a falar. E para a gente dar uma olhada mais atenta para esse texto, eu quero destacar 4 aspectos dentro dessa pregação dele. O primeiro deles é sobre o pregador. O segundo é sobre a forma que
que ele usou para pregar. O terceiro aspecto é sobre o conteúdo da pregação dele, e o quarto e último aspecto considera a reação, a resposta das pessoas que estavam ali. A gente vai começar então no primeiro, o pregador. Se vocês olharem na Bíblia de vocês, no versículo 14, e também no capítulo anterior, em 1,15, quando eles estavam escolhendo quem seria o substituto de Judas, Pedro está ali, prontamente se levanta e toma a frente nos primeiros movimentos, nos primeiros atos dos apóstolos, por assim dizer. E se a gente só passa rápido por isso, com o entendimento e conhecimento que a gente tem hoje, talvez não pareça estranho, porque hoje a gente tem um pouco mais de informação sobre Pedro, sobre o ministério dele, sobre tudo que ele fez, sobre a relevância de Pedro na igreja. Mas se a gente olha a partir disso e olha para o contexto em que tudo estava acontecendo, Pedro, ele é um líder e um pregador muito improvável para aquele contexto. Vou explicar porque, olhando alguns pontos marcantes no seu currículo até ali. Em Mateus 16, um pouco antes, Jesus repreende Pedro por falar contra a sua morte e ressurreição. Pedro vira para Jesus e fala: não, de jeito nenhum, você não vai morrer, não vou permitir que isso aconteça. Jesus repreende Pedro e fala: isso que você está falando vem da parte de Satanás, isso não é de Deus. E fala: isso tem o intuito de ser pedra de tropeço, então afasta-se de mim. Jesus falou naquele momento. Um pouco depois, isso está em João 13, quando Jesus humildemente está lavando os pés dos seus discípulos, moldando o serviço, moldando um outro tipo de liderança, Pedro fala: de jeito nenhum, Senhor, você não vai lavar meus pés, que absurdo, como que você vai fazer uma coisa assim? Mais para frente também, no capítulo 18 do Evangelho de João, quando os guardas chegam para prender Jesus, Pedro, mais uma vez, de forma impulsiva, ele tira uma espada, ele tenta resistir àqueles guardas, ele corta a orelha fora de um deles, e novamente Jesus fala: Pedro, não é assim que vai fazer, não é assim que vai acontecer. Ele cura aquele guarda e ele repreende Pedro novamente. E no próprio Evangelho de Lucas, alguns capítulos antes da passagem que a gente está lendo, Lucas descreve como algumas semanas antes desse primeiro sermão de Pedro, ele havia negado Jesus por 3 vezes. Quando questionado sobre: você estava com ele? Ele fala: não estava com ele. Mas você é um dos discípulos dele? Ele fala: não, de jeito nenhum, nem sei quem é esse homem. Então, é esse Pedro que se levanta. Eu acho que chega a ser surpreendente, até que ele estava ali presente, pensando, ele estava negando, Jesus tinha morrido e tal, o fato que ele estava ali presente, com todo mundo sabendo disso, é surpreendente. Mas eu acho que o outro lado disso, para mim, também é extremamente relevante, porque a presença de Pedro ali e a sua atitude de se levantar nesse contexto, elas afirmam a disposição de Cristo de perdoar até mesmo o pior dos pecadores. Eu quero repetir isso, porque eu acho que isso é muito relevante. A presença de Pedro nesse contexto e a sua atitude de corajosamente se levantar afirmam a disposição de Cristo de perdoar até mesmo o pior dos pecadores. Um cara que estava negando ele, agora estava proclamando. A gente vê, eu acho essa passagem muito bonita, depois da ressurreição de Jesus, isso está em João 21, Jesus encontra com Pedro, a Bíblia fala que Pedro havia chorado amargamente depois de ter negado Jesus. Ele parecia ter experimentado um certo arrependimento, estava sofrendo. E Jesus ali, ele restaura Pedro, e ele comissiona Pedro como um pastor sobre a igreja. Ele fala: Simão, que era um outro filho, um outro nome de Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala para ele: pastorei as minhas ovelhas. Então a presença e a atitude de Pedro afirmam o poder e a autoridade do Espírito que havia sido derramado instantes antes em Pentecostes. Pedro não estava fazendo isso na sua força própria, no seu entendimento, mas ele estava, pelo poder e autoridade do Espírito, se levantando para fazer isso. O mesmo Pedro que tinha negado era o Pedro que agora proclamava, que pregava o Evangelho, que confrontava o pecado dos judeus, que estava apontando para a necessidade de arrependimento. Quando eu estava preparando, eu encontrei uma frase de um teólogo, Albert Moller, que fala o seguinte: a história de Pedro é a história de todo cristão. A história de Pedro é a história de todo cristão.
A misericórdia do Senhor pode restaurar qualquer pessoa. E uma vez que nós somos restaurados, nós somos chamados, como Pedro, a anunciar a mesma misericórdia e graça que nos alcançou. Então, esse é o pregador, esse é o cara que se levantou para falar naquele contexto. E o segundo aspecto que eu quero destacar é a forma, ou o método que ele utilizou para poder responder às pessoas. E no texto a gente pode ver, né, ele não dá muitas voltas, ele não cria histórias ou desculpas ou temas desconexos, ele pula direto no assunto. Ele sabe que as pessoas ali presentes, né, eram judeus. A gente viu no capítulo anterior como as pessoas estavam vindo para a festa da colheita. Então ele sabe desse contexto, ele sabe que aquelas pessoas já eram familiarizadas com as Escrituras, e ele rapidamente pega o foco das pessoas e leva para essas Escrituras. Ele lê, ele fala parte das Escrituras, e ele aplica, explica o que elas significam, e ele dá uma aplicação prática para a situação, e ele demanda um posicionamento dos seus ouvintes. Então, se você pegar esse sermão de Pedro, é um sermão muito expositivo. Ele explicita a Escritura, ele mostra o cumprimento das promessas de Deus em Cristo, quais são as suas implicações, e ele coloca isso diante dos seus ouvintes. Por que isso é importante? Por que isso é um aspecto importante? Porque eu acho que é sim relevante que a gente lance mão de recursos, de métodos, de narrativas para tentar falar a língua dos nossos ouvintes, né? Estou usando até a palavra língua, porque ali cada pessoa estava ouvindo as maravilhas de Deus em sua própria língua. É importante, é necessário que as pessoas entendam o Evangelho, entendam o que está sendo dito. Mas, ao mesmo tempo, como Pedro, a gente não pode perder o foco no Evangelho. A gente não pode perder o foco em Cristo, na sua obra de redenção. Recursos, métodos e formas diferentes não são o centro. Jesus é e deve ser o centro de qualquer explicação que a gente faz sobre o Evangelho. Indo para frente, para o terceiro, e aí o mais central aspecto do sermão de Pedro é o conteúdo. E a primeira parte da fala de Pedro a gente já viu semana passada com o Tiago. Eu não vou entrar em muitos detalhes, vou só fazer um breve resumo, mas a pregação dele começa lá no versículo 14, né, de 14 ao 21, que teve uma pergunta da parte dos judeus. Eles vendo tudo aquilo acontecer, eles perguntam: o que é isto? E aí Pedro começa fazendo um esclarecimento e até uma defesa dos apóstolos, falando, eles não estão bêbados e outras coisas, né? Então ele começa fazendo essa explicação. E enquanto eu estava pensando e preparando, eu quero até convidar vocês a fazer esse exercício, mas se coloquem no lugar de Pedro aqui, lembrando o contexto que ele vinha, lembrando que estava ali várias pessoas e tal. O que vocês fariam nessa situação? Né? Coisas diferentes acontecendo, pessoas questionando. Como vocês reagiriam ou responderiam a esse cenário? Eu acho que se fosse eu agindo por mim mesmo e não pelo Espírito como ele estava fazendo, talvez eu nem teria me levantado. Eu acho que eu teria ficado quietinho, esperando para ver o que ia acontecer. Mas eu acho que se em mim eu tivesse encontrado alguma coragem para me levantar, eu acho que certamente eu teria levado essas acusações, essas perguntas para um lado muito pessoal. Eu acho que eu iria tentar me argumentar e me defender. Não é isso e tal, talvez até procurar algum tipo de falha, de dificuldade naquelas pessoas para tentar contra-argumentar. Mas não foi isso que ele fez. Pedro, ele levantou, ele não levou nada daquilo para o pessoal, ele não ficou preso no passado dele, mas ele volta para as Escrituras e a partir disso ele explica o que estava acontecendo. Ele citou o profeta Joel e ele explica que o que estava acontecendo com o Espírito era o cumprimento de uma profecia antiga. O fato de que cada pessoa, de cada nação diferente que estava representada ali, estava ouvindo da boca dos galileus as maravilhas de Deus em suas próprias línguas, tudo isso já tinha sido predito anteriormente, não era nada novo. E se você volta nas Escrituras, você consegue achar uma explicação por isso. Mas Pedro não para nessa explicação, né? Ele não para, ele não se contenta com isso, mas ele continua e a partir disso ele faz uma virada para uma proclamação muito mais direta do Evangelho. Ele afirma quem Jesus era, quem Jesus é, e enfatiza que a sua morte e a sua ressurreição
elas são atos da soberania de Deus para a nossa salvação. Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí, vamos voltar nos versículos 22 a 25. Ele fala assim: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como bem sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus, e vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram, pregando na cruz. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, sobre quem Jesus é, Pedro falou: Jesus foi aprovado por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez por intermédio dele, como bem sabem. Se a gente volta no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, João diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos e registrados. Esses sinais que estão registrados foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e que, crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, Deus, por meio dos sinais que ele realizou através de Cristo, ele confirmou diante de várias daquelas pessoas que estavam ali que Jesus era o seu Filho. E Pedro estava lembrando, falava: vocês viram esses sinais, vocês viram esse Jesus, vocês tiveram contato com ele. E ainda assim, tendo testemunhado isso, vocês, judeus, com a ajuda de homens perversos, e aqui ele faz uma referência, né, aos soldados romanos e pessoas que estavam envolvidas na crucificação, vocês ignoraram o que vocês viram e sabiam, vocês mataram Jesus e pregaram ele na cruz. E Pedro não é leve quando ele está falando isso, ele não tira a responsabilidade dessas pessoas. Ele, não, mas tudo bem, ressuscitou. Não, ele não tem ele não passa um pano para o que aconteceu, mas ele deixa claro que o que aconteceu não foi só um ato puro da responsabilidade humana. Sim, tiveram erros da parte humana, tiveram pecados da parte dos homens, mas olha o versículo 23, ele fala: este homem, Jesus, ele foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus. Ou seja, Deus não só sabia o que iria acontecer, mas ele tinha um propósito nisso, que era a redenção dos nossos pecados. Pensa nisso, porque Deus, ele está no controle da nossa história. Ele não é um espectador passivo que criou tudo e ficou parado, mas ao contrário, ele é o autor, ele está orquestrando todas as coisas. Paulo fala em sua carta aos Efésios, ele fala que as coisas acontecem conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, Pedro está lembrando, falando: sim, vocês mataram, vocês viram, vocês mataram, mas isso não foge dos planos de Deus, isso é o plano de Deus. E ele segue, né, porque a história, como a gente sabe, ela não acaba na morte de Cristo. Versículo 24 fala o seguinte: no entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então o próprio versículo fala: quem ressuscitou Jesus? Deus. A vida, a morte, a ressurreição de Jesus, elas sempre foram vontade de Deus para a redenção dos homens. Não só a vontade, mas o plano de Deus para a redenção dos homens, ainda que os mesmos homens desconheçam essa realidade. E para sustentar o seu ponto, Pedro novamente expõe uma parte da Escritura, assim como ele tinha feito com a profecia lá atrás de Joel. Dessa vez ele recorre para Davi, né, o rei Davi, que tinha sido o rei mais importante até ali, e sabidamente, né, todos sabiam que Davi era um profeta, era alguém que falava da parte de Deus. Então Pedro cita trecho do Salmo 16, escrito por Davi, e ele começa a sua citação desse salmo já falando sobre quem Davi, já interpretando, né, falando sobre quem Davi estava falando. E ele fala o seguinte, está na Bíblia de vocês: a respeito dele, Jesus, Davi disse: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no Hades, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. E quando ele continua falando, ele deixa bem claro que não era possível que Davi estivesse fazendo referência para ele mesmo,
porque ele fala, né? O Salmo fala, você não permitirá que eu sofra decomposição, eu não serei abandonado e tal. Mas Pedro diz, Davi morreu, as pessoas sabiam que ele tinha morrido, ele foi sepultado e o seu túmulo e os seus restos mortais não estavam muito longe do local físico que eles estavam. Então ele falou, essa profecia, essa fala de Davi não se refere a ele, mas se refere a Jesus. E o versículo 30 mostra que Davi, como profeta, ele tinha esse entendimento, e ele fez essa profecia se referindo a um de seus descendentes, e não a si mesmo. A gente não precisa ir lá, mas se você olhar no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, o autor gasta 17 versículos do seu Evangelho traçando essa descendência. Ele começa em Abraão, que recebeu a promessa de Deus, ele passa por várias pessoas, ele passa por Davi, e ele chega em Cristo, que é de fato quem realiza o cumprimento daquela promessa, e inicia os tempos dessa nova aliança, né? A primeira aliança com Abraão, e depois a nova aliança com Jesus. E Pedro avança nos versículos 31 e 32, confirmando que o Salmo de Davi, de fato, se referia a Cristo, a sua morte e sua ressurreição. E para fazer isso, né, explicando tudo isso, ele oferece fatos concretos, históricos para aquelas pessoas, para confirmar. Ele fala, Jesus foi morto há poucos dias, vocês estavam vendo. O seu corpo não ficou abandonado no túmulo e nem sofreu decomposição. Vocês viram isso, vocês presenciaram isso. Mas ao contrário, Jesus ressuscitou, ele esteve aqui por 40 dias e depois ele foi levado ao céu. E vocês são testemunhas oculares disso. A profecia se cumpria diante deles, mais uma profecia, né? Já teve a de Joel e agora outra profecia. E aí, seguindo, concluindo a sua fala, Pedro atesta, ele afirma o senhorio de Jesus sobre todas as coisas. Se vocês olharem no 33 a 36, ele está afirmando que Jesus, e não Davi, foi quem foi exaltado à direita do Pai. Ele recebeu e enviou o Espírito que agora todo mundo estava vendo diante deles. Pentecostes. Jesus, assentado à direita de Deus Pai, ele recebe, ele envia do Espírito que as pessoas estavam presenciando ali. E Pedro apoia novamente a sua fala com uma outra profecia. De novo, é muito centrado nas Escrituras, como eu falei no começo. Dessa vez ele cita o Salmo 110, versículo 1, que quando a gente coloca tudo no contexto, fica muito óbvio que se refere ao senhorio de Jesus, que Davi está se referindo ao senhorio de Jesus e não ao seu senhorio, não à sua característica como rei. 34 e 35 é o Pedro falando, citando isso, fala: pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. E finalmente, versículo 36, Pedro fecha a sua fala. Ele fala, portanto, que todo o Israel fique certo, né, que os judeus e aqueles convertidos ao judaísmo que estavam ali, que vocês fiquem certos. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus fez dele Senhor e Cristo. É muita coisa, né? E essa foi, na verdade, uma parte, como a gente vê mais para frente, mas foi uma parte do primeiro sermão da história de Jesus. Então isso é muito significante, porque, como eu disse também, não foi só o primeiro sermão, mas também foi um primeiro passo de um recomissionamento que Jesus deu aos seus discípulos. Antes, em Mateus 28, ele fala, né, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando, etc. E depois, em Atos 1:8, ele fala, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas e tal. Então, isso é o primeiro passo, como eu disse, é o marco desse comissionamento, do cumprimento disso através da igreja. Esse foi um sermão entregue por um pregador muito improvável, como eu disse no começo, mas foi um sermão feito com muita clareza do que estava acontecendo, com muita convicção e muita autoridade. Pedro dependeu do Espírito e ele conseguiu fazer isso com muita clareza, muita convicção e autoridade. O último aspecto que eu queria trazer para a gente fechar isso, e eu não quero focar muito nisso porque é mais assunto para a próxima semana, mas é que as palavras de Pedro, elas tiveram uma reação, elas provocaram uma reação, tiveram efeitos nos ouvintes. O versículo 37 fala que os presentes, quando eles ouviram tudo isso que Pedro estava falando, eles ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos,
Irmãos, o que faremos? E a verdade é que essa tem que ser uma reação sincera à palavra de Deus. Eles não estavam tendo uma reação anormal. A palavra de Deus muitas vezes pode ser chocante, porque quando a gente percebe o tamanho do nosso pecado e a responsabilidade que nós temos com o nosso pecado com relação ao que aconteceu com Cristo, isso tem que gerar uma aflição no nosso coração, e a gente tem que se questionar se tem algum tipo de esperança. Mas ao mesmo tempo a gente precisa lembrar que a história não acabou na cruz. Conforme o plano de Deus, como eu tenho falado até agora, Jesus ressuscitou, subiu aos céus, pagou o preço que nem eu e nem vocês poderiam pagar. E uma vez que a gente reconhece, escuta e entende isso, a gente pode se juntar àqueles que perguntam: irmãos, o que nós faremos? E Pedro oferece a resposta. Ele fala: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus, e vocês também receberão desse mesmo Espírito que vocês estão vendo agir nessas outras pessoas. E o versículo 40 fala que esses versículos que a gente está olhando agora são apenas uma parte do sermão de Pedro. Então a gente só pode imaginar tudo o que ele falou nas outras palavras, né? Mas ele usou tudo isso e muitas outras palavras com esse intuito de advertir e insistir que os seus ouvintes se arrependessem. E naquela ocasião 3.000 pessoas fizeram. E é incrível pensar nisso, né? Que 3.000 pessoas, imagina o tanto de gente que estava ali, 3.000 pessoas ouvindo, entendendo, reconhecendo. É uma loucura. Mas eu quero fechar o nosso tempo aqui hoje pensando, ok, a gente consegue olhar para esse sermão, a gente consegue até entender o que ele está falando, mas como que nós, hoje, 2.000 anos depois desse sermão, como que a gente pode aplicar o que a gente está ouvindo? E eu acho que uma primeira aplicação tem a ver com a nossa resposta. E eu quero pegar carona na pergunta que os ouvintes de Pedro fizeram: o que faremos? Porque eu acho que o evangelho proclamado, quando o evangelho é proclamado, ele exige uma resposta, ele convida os seus ouvintes a dar uma resposta, né? E o convite, como Pedro nos lembra, é um convite para arrepender e crer. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus, como Pedro lembrou, elas não foram obras do acaso, e não foram também um simples resultado da responsabilidade humana. É o plano de Deus para a redenção do mundo. A Bíblia fala para a gente claramente que nós estávamos mortos espiritualmente em nossas transgressões e pecados. Eu, você e todos nós éramos incapazes de salvar a nós mesmos. Não só isso, mas a gente, com os nossos pecados, né, nós crucificamos e desprezamos aquele que veio para nos salvar. E Deus, no seu poder e soberania, Ele ressuscita Jesus, o nosso Salvador. Ele coloca esse Jesus assentado à sua direita e Ele está lá intercedendo em nosso favor. De forma que, se eu me arrependo do meu pecado, se eu creio que Ele veio, Ele morreu, Ele subiu e Ele intercede por mim, eu tenho acesso ao Pai. Deus passa a me enxergar através da vida e da justiça dEle, não mais pelo meu pecado. E não só isso, né? Se fosse isso, seria muito bom. Além disso, Ele envia o seu Espírito para nos guiar a um novo modo de vida. Não só a gente é liberto do nosso pecado, não só a gente fica livre da nossa culpa, da nossa condenação, mas Ele também nos dá o Espírito para nos conduzir a um novo modo de vida. Então, se você está aqui hoje, nesse domingo, e ainda não teve a oportunidade de considerar a grandeza dessas coisas, isso é um convite para você fazer. Eu quero te incentivar, mais do que um convite, é um incentivo. Pensa que a disposição de Cristo para perdoar e transformar o coração de Pedro foi muito real ali, e ela permanece igual até hoje. Não existe disposição como essa de perdoar um pecador e transformar esse pecador em um instrumento para a redenção de vários. Então, fica o meu convite para você considerar, pensar nisso, onde você se encaixa com relação a isso. Mas uma outra coisa, se você está aqui hoje e você já é um cristão, você tem essa convicção de que você já entendeu essa mensagem, esse evangelho, eu quero te lembrar também que a mesma graça que nos salva é a graça que nos santifica.
O próprio Pedro, né, quando ele escreveu ainda 2 cartas, ele lembra na sua primeira carta que nós somos, como cristãos, estrangeiros e peregrinos no mundo. A gente está caminhando em direção à verdadeira pátria, mas enquanto isso nós somos chamados para obedecer os seus mandamentos. João, ele fala, né, que nós somos chamados para obedecer, sermos aperfeiçoados no amor e andar como Cristo andou. E nessa caminhada, nessa jornada até a nossa pátria celestial, porque estamos debaixo da graça, a gente não tem sobre nós ou contra nós nenhuma condenação, né? Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, mas nós ainda estamos sujeitos ao pecado e seus efeitos. Então a gente precisa sempre nos examinar, arrepender dos nossos pecados, crer na suficiência do Evangelho, receber novamente a graça de Deus e voltar para um caminho de comunhão com Cristo, com o corpo e para um caminho de santidade. O Evangelho, quando ele é proclamado a nós, não cristãos, ele exige e ele convida a uma resposta. E uma outra aplicação que eu gostaria de trazer para a gente, eu acho que é o desafio para a gente considerar o que tem sido central em nossas vidas. A resposta de Pedro ao sermão, ela não foi cheia de autoproteção, ou condenação, ou justificativa. Ele não levantou e tentou dar um jeitinho. Ele não pegou a ofensa das pessoas, a zombaria ou as circunstâncias do momento e transformou em algo sobre ele. Mas ao contrário, ele, lembrando do que tinha sido confiado a ele, Atos 1:8, como a gente já falou, ele lembra disso, ele se apega firmemente à autoridade das Escrituras, à centralidade de Cristo, e ele transforma aquilo em uma oportunidade muito clara de compartilhar o Evangelho. Eu acho que ao longo desses 2000 anos, 2000 e poucos anos de história da igreja, cada momento nós somos tentados a colocar a nós mesmos ou a outra coisa no centro. Acho que nós somos distraídos muito facilmente para esquecer que o comissionamento que Jesus deu para os apóstolos, o chamado para ir e testemunhar, é o mesmo que nós temos hoje como cristãos. Mas o mesmo Espírito que guiou Pedro para se levantar e falar, é o mesmo Espírito que habita em mim e em você, e nos convida a colocarmos Cristo e a sua palavra como centro das nossas vidas, e assim também sermos usados para a salvação de muitos. Então, enquanto o pessoal do louvor vai voltando, eu quero te convidar para tirar um minuto de reflexão agora. Pare e pense no que tem sido central na sua vida. A sua vida está girando ao redor de quê? Como você tem respondido às circunstâncias à sua volta? Finalmente, eu queria te convidar para parar e pensar no Evangelho de Jesus, a sua morte, vida e ressurreição. E te desafiar a pensar qual vai ser a sua resposta para esse Evangelho hoje. Então, a gente pode ficar em silêncio, cada um pode, no seu lugar, ter um tempo de reflexão, e eu vou orar para a gente fechar daqui a pouco. Ó Pai, nós te agradecemos pela sua graça salvadora. Te agradecemos, Senhor, porque nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, Pai. Mas o Senhor, que é rico de graça, misericórdia e compaixão, o Senhor, em sua soberania, desde o princípio, já havia planejado enviar o seu Filho para morrer em favor de muitos, Pai. Nós não merecemos tamanha graça, mas nós celebramos, nós recebemos, nós te louvamos por isso, Senhor. E pedimos, Pai, que o Senhor
nos ajude a diariamente sermos lembrados desse Evangelho e diariamente também nós respondamos de forma apropriada a esse Evangelho, Pai. Senhor, nós queremos, Pai, que a Tua palavra, a realidade de Cristo, Pai, sejam centrais em nossas vidas, Pai. Que as nossas vidas possam ser uma resposta a isso e não que isso seja uma parte distante do nosso dia a dia, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Seu Espírito, Pai. Eu oro para que o Senhor nos conduza a Tua igreja, Pai, a caminhar nos passos de Cristo, Pai. Nós oramos no nome dEle. Amém.